Olá, meus amados e minhas amadas. Estou aqui para a gente refletir um pouquinho o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 12, versículo 7, onde Jesus nos fala: quero misericórdia e não sacrifícios. Não tereis condenados ou inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, Jesus fala um pouquinho para a gente sobre as leis, sobre as ordens, né? Nos chama a atenção. Enquanto chamava a atenção daquele povo, ele chama também a atenção da gente hoje, né? A gente não pode ficar muito preso às leis. Jesus passou no meio de uma plantação em dia de sábado e colheu as espigas para alimentar seus discípulos, sabendo que os fariseus criariam casos com Jesus por causa disso, porque eles estavam muito mais preocupados com a lei do sábado do que com a fome dos discípulos, com a situação deles naquele dia. Eles não entenderam que o reino de Deus vem em primeiro lugar. E em primeiro lugar também vem o amor, a compaixão e a misericórdia, e não a lei. Talvez possamos pensar que Jesus estava desprezando a lei. Mas não, na verdade o espírito da lei é o amor, e não é o contrário. Não é a lei que deve reger o amor, mas o amor que deve reger todas as leis, todas as práticas religiosas. É o amor que deve reger a nossa própria vida de fé e de seguimento de nosso Senhor Jesus. A religião é uma bênção quando ela conduz o amor e a misericórdia. Não precisamos ignorar nenhum dos mandamentos de Deus. Não precisamos ignorar nenhum dos dogmas da nossa fé. Não precisamos renegar nenhum preceito daquilo que nos é ensinado. Pelo contrário, podemos viver cada letra dos mandamentos da lei divina se tivermos o amor e a misericórdia em nosso coração. Senão nos tornaremos pessoas rigoristas, preocupadas com o rigor e o julgamento, e vivendo essa onda de violência acusatória que permeia muitas vezes o nosso relacionamento, quando julgamos, catalogamos, rotulamos, dizemos que o outro não cumpre isso, que não faz aquilo. Na verdade, não estamos revestidos de misericórdia divina. E da misericórdia que nos leva a cuidarmos do outro e nos preocuparmos com o outro acima de todas e qualquer lei religiosa. Jesus não falava que não podia seguir os seus mandamentos. Jesus veio e nos mostrou que o maior mandamento é o amor. E aí, eu olhando a liturgia de hoje, o Evangelho, eu fiquei pensando. Muitas vezes nos prendemos muito à religião. Muitas vezes nos prendemos muito a rituais, a fazer certo, enchemos as nossas igrejas com gestos de ritual, enchemos as nossas igrejas com símbolos, com muitas coisas, e esquecemos que Jesus é a própria simplicidade, que Jesus foi simples em tudo que ele nos ensinou. Ele foi simples no alimentar o outro, ele foi simples na sua oração, ele foi simples no seu modo de viver. E às vezes a gente se cobre de ritual, vai à igreja e tem ritual para tudo, tem para entrar na igreja, tem para a forma de proceder, e a gente esquece que a gente vai lá para encontrar o próprio Cristo. Temos rituais para rezar. Ai, porque eu rezo muito, porque eu faço 1000 ave-marias, eu faço cercos de Jericós, eu vou na igreja todo dia, eu fico em adoração 4 horas, eu participo de missas, eu sirvo pastorais, eu rezo. Mas aí chega a palavra que Jesus pediu: aonde fica a misericórdia? Meu irmão, minha irmã, não adianta nada rezar e não conseguir ver a figura do outro. Não adianta nada rezar e não ter misericórdia do outro. Não adianta nada rezar e não colocar ação nesse nosso orar. Oração. Só é válido perante Cristo a oração, o orar com ação.
Eu preciso sim rezar, eu preciso fazer penitência, eu preciso fazer jejum, eu preciso fazer tudo isso. Mas eu tenho que estar verdadeiramente ligado à pessoa de Jesus Cristo. Sou cristão, seguidor de Cristo, eu preciso imitá-lo em tudo. E aí Jesus nos falou lindamente sobre leis, né? Quebra-se as leis, quebra a lei disso, quebra a lei daquilo. E a gente às vezes passa muito envolvido com uma religião e esquece de fazer a misericórdia. A religião é uma bênção para todos nós, quando ela nos conduz ao sagrado. Agora, se a religião nos mantém presos à lei, ao rigorismo, às doutrinas que não nos levam a ter amor e compaixão com o outro, então não é religião, né? Por isso, para Jesus, sem precisar desprezar de forma alguma o sábado, o ser humano, é mais sagrado para ele do que o dia de sábado, né? O ser humano é mais sagrado para o coração de Deus. A nossa dor, a nossa fome, a misericórdia que muitos seres humanos estão passando e vivendo. Sei que muitas vezes queremos levantar a bandeira de Deus, da religião, dos valores, mas essa bandeira tem que ser levantada primeiro em nosso coração. A religião é vida, cuidado, misericórdia, paciência, e religião é entrar no coração do outro e compreender os sentimentos que ele tem. Cuidado, porque os fariseus eram muito religiosos, mas a prática das práticas e não do amor e da misericórdia. Cuidado para não sermos religiosos em demasia, porque rezamos bastante, porque jejuamos, porque cumprimos os preceitos, porque somos como os outros, mas nos falta o amor e a misericórdia, o trato com o nosso irmão. O que quero é a misericórdia e não o sacrifício pelo sacrifício. Então foi Jesus que nos falou isso. E com esse pensamento e essa reflexão, meus queridos, vamos nos colocar em oração. Rezem comigo. Senhor, como é belo ver no outro um irmão e estender a mão. Como é belo olhar o outro com amor e abrir o coração. Senhor, faz-me um verdadeiro samaritano para os meus irmãos famintos, sedentos, carentes, esfarrapados, estrangeiros. Faz-me, Senhor, um verdadeiro sirineu para os meus irmãos cansados, caídos, prisioneiros, injustiçados, tristes e sem esperança. Senhor, faze com que eu promova a justiça e a fraternidade, sem diferença, sem preconceitos, sem discriminação. Ajuda-me, Senhor, a construir o teu reino e antecipá-lo no hoje de nossa história. Ajuda-me a concretizar tua palavra que diz: em verdade, tudo que fizestes a um desses meus mais pequeninos é a mim que fizeste. Liberta-me, Senhor, do orgulho, do egoísmo, da avareza, que eu saiba ajudar, acolher, que as pessoas que se aproximem de mim sintam a tua presença e a tua força transformadora do meu coração. Então, nesse sentido de oração, vamos pedir também nesta noite para conosco a misericórdia de Deus. Ficamos com Deus na paz de Cristo e que Ele nos ajude a sermos misericordiosos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.